Olá, amigos, sejam bem-vindos. Essa é a live dos Campos para a Rede. Boa noite a todos. Hoje temos a honra de entrevistar o português Miguel Curúdio, ex-jogador de futebol, ex-guarda-rede, treinador, que vai aqui contar um pouco da sua história, nos dá o prazer de falar e da sua vivência no futebol, seu conhecimento. Miguel, é uma honra ter você no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Olha, boa noite a todos. É uma honra, é toda minha, Roberto. É um prazer estar aqui a poder participar nesta live e vamos embora, vamos embora. Maravilha. Eu queria te perguntar, onde você nasceu, qual a cidade portuguesa que você nasceu, como é que foi a sua infância, se você tinha muitos irmãos, se você gostava de brincar e como surgiu a sua paixão pelo futebol. Eu nasci numa terra assim a meio de Portugal, Mira de Aire. Tive sempre uma infância assim bem corrida, normal, com o meu irmão. Tinha um irmão mais velho, 5 anos, e desde o início eu comecei a ver ele a jogar futebol e também comecei a ter aquele gostinho de também querer jogar. Mas não foi fácil, não foi fácil porque eu tive que arranjar ali uma artimanha para poder jogar. Eu tive que dar assim uma pequena mentirinha aos meus pais a dizer que ia para a igreja e em vez de ir para a igreja ia para os treinos. E pronto, houve um dia que infelizmente o meu pai estava a ver o jogo, a assistir o jogo e nesse dia foi quando eu cheguei a casa, foi terrível. O que me valeu foi o meu irmão, que também era jogador, e disse-me: oh, pai, eu também sou jogador, porque é que o meu irmão não pode ser jogador? Ele também é bom na escola, vamos dar essa benesse. Se ele passar tudo bem na escola, deixa-o ser jogador, é um gosto que ele tem. Maravilha, meu amigo. Então, pelo que eu entendi, teu irmão foi que te ajudou para que seu pai não brigasse contigo e deixasse aí você seguir. Seu irmão também foi jogador profissional? O meu irmão também foi e ele, infelizmente, ele teve quase para assinar pelo Sporting Clube Portugal e num dos seus treinos, antes de começar, ele teve uma lesão gravíssima a nível do menisco e isso fez com que ele não recuperasse totalmente para depois voltar a ser aquele profissional que era. Infelizmente, houve uma quebra do contrato e o meu irmão, por opção, deixou de jogar profissionalmente. Maravilha. Eu estou perguntando aqui o pessoal como é que está o áudio. Para mim tá bom. Talvez quando você falar, o seu microfone fica um pouquinho baixo. Se você puder levantar, eu estou sentindo um pouquinho baixo às vezes, mas Sim. aproximar um pouquinho mais. Ok, Maravilha. pode ser. Mas só quando for falar. Por enquanto, daqui a pouco o pessoal vai estar interagindo conosco de novo. E Exato. aí tem um curioso, inusitado, como a gente fala aqui no Brasil, que você foi goleiro, guarda-redes, como fala em Portugal, mas também foi jogador de linha. E aconteceu É. já na sua vida. Conta esse caso aí pra gente, Miguel. É assim, eu comecei como guarda-redes. Eu gostava de ir à baliza, pronto. Mas eu comecei a ver que entravam muitos golos e eu não gostava nada disso. Ficava terrível. Quando chegava ao final do treino, eu saía logo do treino, não queria falar com ninguém. Aí eu disse assim: Mister, eu quero ser centroavante. Aí, então pronto, vamos lá experimentar se você é centroavante. Aí eu corria muito, era muito fisicamente dotado, chutava bem, fazia golos, jogava bem de cabeça, tudo bom, tudo indicava que eu iria ser um bom avançado. E fui avançado até aos meus 27 anos de idade. Infelizmente, num jogo, estando a jogar quase no final do jogo, a trava da minha chuteira ficou presa e eu rodei totalmente o corpo.
Aí foi lesão do ligamento cruzado inferior, foi menisco, foi cartilagem, ou seja, de recuperação foi 1 ano. Ao final da recuperação, houve uma análise por parte médico-desportiva, e o médico disse assim: oh, Miguel, tens de deixar de jogar futebol, não dá para jogar futebol profissionalmente. E eu disse: não dá, não, eu tenho que voltar, porque o espírito do balneário era imenso e eu tinha aquele bichinho, não podia deixar de jogar futebol. Aí eu pensei, vou fazer uma recuperação a nível de fortalecimento muscular do joelho e jogar como goleiro. Todo mundo ao início, o cara era centroavante, como é que ele vai dar goleiro? Não vai dar goleiro, não. Aí aos meus 28, 29 anos já estava a jogar como goleiro e disseram que perdeu-se um centroavante e ganhou-se um goleiro. Muito, muito legal, muito interessante, porque não é uma coisa comum no futebol, não é mesmo. Quando é garoto, realmente começa numa posição, vai para outra, às vezes começa como goleiro, vai para a linha ou vice-versa, mas depois já de adulto não é tão comum. Mas que bom que você conseguiu aí manter sua carreira ainda por longos anos. Muito bacana. Exato, exato. E no futebol, quem é ou quem foi o seu grande ídolo? No futebol, pronto, assim, grandes referências como avançado o Ronaldo, o fenómeno. Era um avançado que aquilo só se partissem as pernas é que ele parava. Era fenomenal. O Ronaldo, o fenómeno, era aquele atleta que eu dizia assim: tomara que ele jogue muito tempo, que não tenha lesões, e infelizmente teve todas essas lesões que infelizmente afastaram ele daquele jogador espetacular que pegava na bola, fintava quase todo mundo e tinha aquele poder físico. Era fenomenal, era fenomenal. Em termos de guarda-redes, atualmente para mim é o Buffon, o Gigi Buffon. Não sei, é a idade dele, como ainda joga profissionalmente, é muito bom ver um jogador assim. Maravilha. O teu áudio tá bom, mas tá um pouquinho baixo. Quando for falar, se puder aproximar um pouco o Ok, microfone, ok, ok. maravilha. E legal que você destacou o Ronaldo Fenômeno, mas também o Buffon. Duas lendas do futebol. O Buffon é espetacular. Ronaldo Fenômeno, como você falou, Ronaldo Fenômeno, se não fosse o problema do joelho, teria ido bem mais longe. Ele era faro de gol. Assim, o Brasil, muitos jogadores bons, muitos jogadores de alto nível, mas eu destaco que eu vi jogar dentro da área Ronaldo e Romário, para mim foram os melhores dos que eu vi jogar. Não vou falar, não adianta a gente falar, você viu um tape do jogador, Reinaldo foi excelente. Não vi Reinaldo jogar. Reinaldo Exato. do Atlético Mineiro, seleção brasileira, não vi. Vi o Careca, ótimo jogador, mas dos que eu vi, atacante de área, Ronaldo e Romário, muito acima da média, muito acima. Exato, exato. O Ronaldo tinha particularidade que ele corria muito. O Romário ele era um jogador mais inteligente, mais de área, mais de oportunidade. Perfeitamente. E por quais foram os clubes que você jogou? Eu joguei por muitos clubes, mas eu posso dizer que eu tive duas grandes oportunidades na minha vida de jogar por dois grandes clubes: o Sporting Clube Portugal e o Vitória Clube de Setúbal. Mas só que, infelizmente, sempre surgiram coisas do futebol. Normalmente são questões de empresários, são questões diretivas, são questões técnicas, e eu sempre quis jogar futebol. E ao querer jogar futebol, quando me diziam assim: olha, não vamos garantir se tu vais jogar ou não, eu dizia logo assim: não, eu quero jogar, eu quero ser emprestado. Eu fui emprestado a muitos clubes.
Em Lisboa joguei no Vitória Clube de Lisboa, em Setúbal, porque quando eu falo Lisboa é como se fosse um estado. Aí mudando para Setúbal joguei no Luso do Barreiro, depois mudando para outro estado, Évora, joguei em vários clubes também, assim muito conhecidos aqui em Portugal, e terminei o meu último ano, foi há 3 anos atrás, em Alvito, no estado de Beja. Terminei simplesmente porque já estava cansado de treinar, já me devia um pouco os cotovelos, também as partes laterais também já estavam um bocado desgastadas, porque aqui os campos passaram a ser sintéticos. Travou um pouquinho a internet agora no fim, mas eu Exato. consegui entender. É, qual é o seu clube de coração? E aí o seu clube em Portugal ou na Europa e também no Brasil? Português geralmente torce para o Vasco. É o teu caso ou não? Não, não é o caso. Eu vou contar uma história curiosa. Eu sou benfiquista de coração, mas eu jogo nos veteranos do Sporting Clube de Portugal. É uma coisa que nós saltamos a segunda circular. De um lado é o Sporting, do outro lado é o Benfica. Mas o meu clube de coração é o Benfica. O Sporting foi o clube que eu abracei depois de terminar a minha carreira. Em termos de clube europeu, clube europeu, neste momento, para mim, o clube europeu que mexe mais comigo é o Liverpool, sem sombra de dúvida. O Liverpool, não só pela questão do seu técnico, mas também pela questão de eles estão sempre a lançar novas técnicas, novas táticas e é muito prazeroso ver o Liverpool jogar. Em termos de Brasil, eu vou dizer que abracei o Fluminense, porquê? Eu lembro de uma época em que o Fluminense, na primeira volta, ele já estava rebaixado automaticamente. E no segundo retorno começou a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar. E eu vi aquela torcida a gritar assim: time de Guerreiro, fascinam-me imenso. Fascinam-me imenso e depois logo no ano a seguir ele foi campeão. E depois tinha jogadores que eu gostava muito do Washington, gostava muito do Roger. Eram jogadores que para mim eram magníficos. Não quer dizer que agora ultimamente, quando o Jorge Jesus esteve no Flamengo, eu torci pelo Flamengo. E quando o Abel Ferreira é meu amigo, que ele passou também pelo Sporting Clube de Portugal, também estava a torcer pelo Palmeiras. Perfeito. Logo mais tem uma treinadores portugueses. Sim, é porque parece que virou moda. Parece que virou moda, não sei. Deixa eu ver aqui onde a gente está. Uma pergunta polêmica. Quem foi ou quem para os portugueses mais importante na seleção? Eusébio ou Cristiano Ronaldo? Isso aí é uma grande polémica. Os dois, eu penso que o Eusébio, se hoje jogasse, era bem melhor do que o Cristiano Ronaldo. Porque nós temos que entender que naquela altura os gramados não tinham nada a ver com os gramados de agora, as chuteiras não tinham nada a ver com as chuteiras de agora e as bolas eram super pesadas. E eu lembro-me perfeitamente, antigamente, ver os jogos do Eusébio era magnífico, ou ver os jogos do Pelé era magnífico. Eu penso que eles, nesta altura, jogassem, eram muito melhor do que o Cristiano Ronaldo e do que o Messi.
não tenho qualquer dúvida. Atualmente eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha. E tenho que dizer que a diferença entre o Cristiano Ronaldo é só uma. O Cristiano Ronaldo jogou em 4 clubes e ele vingou nos quatro clubes. E o Messi nunca saiu do Barcelona. Perfeito. Voltou a dar aquele pequeno. A gente vai seguir. Eu tirei o fone, não resolveu, a gente vai seguir. Ok. A seleção portuguesa já ganhou a Eurocopa, Copa das Nações, mas nunca fez uma final de Copa do Mundo. Por quê? O que falta à seleção? É o seguinte, eu posso dizer que aquilo que falta um pouco à seleção portuguesa não é o material humano, é um pouco de sorte, tal como faltou a outras seleções noutros mundiais. Eu posso dizer que o futebol português hoje em dia, em termos de seleção base, está muito forte. Está muito forte. E o atual selecionador ele está a apostar bastante nos jovens jogadores e aliar os jovens jogadores aos jogadores com mais idades, que o Pepe é um jogador que já tem uma certa idade, o Cristiano Ronaldo também já tem uma certa idade, e depois estão a aparecer novos jogadores e está a haver uma reestruturação do futebol português como existe do futebol mundial. Tão simplesmente eu acho que no momento certo acho que vai aparecer esse Mundial, eu tenho a certeza que vai aparecer. Não sei se vai ser daqui a 4 anos, daqui a 8 ou mais anos. Eu acho que estão lançadas as bases para que Portugal consiga futuramente ser campeão do mundo. Perfeito. Eu também uma pergunta. O futebol africano, aquela seleção da Nigéria, campeã olímpica, excelente. Exato, Uma, com o Okocha, com o Kanu, com excelentes jogadores. futebol encantador, para frente, futebol de toque, alegre, encantou o mundo. Ganhou do Brasil e da Argentina para ser campeão olímpico, mas Ninguém estava à espera. Mas não ganhou a Copa do Mundo. O que falta no futebol africano para ganhar uma Copa do Mundo? É tal coisa. Hoje em dia, eu tive uma experiência à questão de 1 mês e meio, eu tive na Guiné-Bissau. E o que é que acontece? A questão que se coloca é tudo a nível de clubes. Se tu não tiveres um bom treinamento, um bom centro de treinos, um bom técnico, tudo isso depois se reflete na seleção. E hoje em dia, as seleções que estão lá mais em cima, que são a seleção do Senegal, a maior parte dos jogadores da seleção do Senegal, eles nem são senegaleses. Alguns deles obtiveram a nacionalidade. E o que é que acontece? A maior parte desses jogadores, eles jogam no futebol francês, inglês, espanhol, e a questão do treinamento ajuda, mas depois também tem um técnico francês, também ajuda muito. Mas o que é que acontece? Acontece que quando chegam ali nas quartas de final, nas meias de final, apanham sempre aquelas seleções que a Alemanha, Itália, Brasil, aí pronto, não conseguem passar. Eu concordo com o que você falou. Eles precisam ter um pouco mais de maturidade, né? Eles, mesmo um jogo duro contra a Itália, a Alemanha, um jogo difícil, às vezes eles avançam com todos, deixam a retaguarda desprevenida. Falta equilíbrio.
futebol, eles têm. Eu acho que falta um pouco da cultura tática. Hoje em dia, o jogo baseia-se muito não só na parte física, mas na parte de cultura tática. Porque, vejamos só, eu vou dar um exemplo que não é exemplo para ninguém. A maneira como o Brasil jogou na Copa em que foi no Brasil contra a Alemanha foi uma maneira errada taticamente. Porquê? Porque a Alemanha ficou sempre a jogar no erro do Brasil. O Brasil atacava com muitos e defendia com poucos. E isso tornava muito fácil na hora da finalização. Verdade. As duas últimas edições da Libertadores foram vencidas por treinadores portugueses. Jorge Jesus, do Flamengo, 2019, e a edição 2020, que acabou agora, em 2021, Abel Ferreira, do Palmeiras. Por que esses treinadores portugueses estão fazendo tanto sucesso no Brasil? Assim, é um pouco curioso, não é? Não quer dizer que os treinadores brasileiros não têm a sua qualidade, têm toda a sua qualidade. Eu posso referir Marinho Pérez, Carlos Alberto Parreira, que passaram lá por Portugal e tiveram o seu sucesso. Paulo Autuori, tiveram o seu sucesso. Mas a questão hoje em dia é tão simplesmente como tratar da melhor maneira para o time esteja bem colocado taticamente e tecnicamente. O que é que aconteceu com, nomeadamente, o Flamengo? O Flamengo, não podemos comparar nem o Flamengo com o Palmeiras. Não tem comparação. Não tem comparação. Porque o time do Flamengo é muito mais time do que o Palmeiras. Não tem comparação. Até porque eu digo, se este ano o Jorge Jesus tivesse ficado no Flamengo, ele ia ganhar novamente tudo. Ele ia ganhar novamente tudo. Porquê? Porque foi adicionado mais jogadores de mais qualidade ao time. E o que é que aconteceu? Aconteceu, eu vou tentar ser o mais breve possível. O Benfica chegou-se à frente. E o Jorge Jesus disse assim: não, eu só vou para o Benfica se, por acaso, o Flamengo me der um pouquinho mais. Se me der o mesmo, prefiro antes estar em minha casa do que estar no Brasil. E foi isso que aconteceu. O Flamengo não quis investir mais no Jorge Jesus, o que eu acho que foi um grande erro, porque se ele tivesse investido um pouco mais, porque o Jorge Jesus merecia, e já tinha um elenco montado. Ele ia novamente ganhar tudo. Ele ia ganhar tudo. Sem tirar nem pôr. Porque, veja só, o Flamengo foi tão mal durante todo o campeonato, mas esteve lá em cima. Esteve lá em cima. E foi só na última jornada. Na última rodada é que foi campeão. E o que é que aconteceu em relação ao Abel Ferreira? O Abel Ferreira foi um excelente trabalho. Nós temos que dar todo o valor de ele ter metido aqueles moleques a jogar. E ninguém pode tirar o valor da maneira como ele, na meia-final, despachou uma grande equipa. Não podemos tirar o valor de ele ter ganho mesmo que tenha sido 1-0 do Santos. Não podemos tirar esse valor. E uma coisa que eu acho muito errada. Veja só, quando terminou a Libertadores, os times da Liga dos Campeões do Mundo já estavam lá. E o Palmeiras ainda estava no Brasil. O Palmeiras teve que fazer uma longa viagem. O Palmeiras quase não treinou, só recuperou. Então, como é que querem que o Palmeiras chegue lá, enfrente um time Tigres que, treinador brasileiro, conhecedor do time brasileiro, tinha jogadores de experiência internacional.
pensavam que o Palmeiras ia chegar lá e ia limpar aquilo tudo. Eu acho que houve um descrédito total acerca do time do Palmeiras. E o Palmeiras, independentemente de ter ficado no lugar em que ele ficou, eu dou os parabéns ao meu amigo Abel Ferreira. Muitos parabéns, porque ele depois demonstrou, quando voltou para o Brasil, que ganhou e ganhou muito bem a Copa do Brasil. Verdade, tem que bater palma. Para você, quais são os treinadores no futebol mundial da atualidade? Os melhores treinadores, para mim. Eu podia falar do Mourinho. O Mourinho é um excelente. Eu não considero ele como sendo um treinador. Eu digo que ele é um mental coach. Porque ele trabalha muito a mente do jogador. Ele tira todo o partido de um jogador. Eu vou-te dar um exemplo. Samuel Eto'o jogou a lateral direito e o Inter de Milão foi campeão da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Agora diga-me, o Eto'o, um avançado a jogar a lateral direito. A mão do Agora, treinador. em termos de treinadores da atualidade, Klopp. Sem sombra de dúvida, Klopp. Porque, além de ele ser um excelente companheiro de balneário, ele é um excelente. Como é que eu hei de explicar? Ele consegue gerir bem todo o seu plantel e colocar no sítio certo, na hora certa, para resolver. É claro que este ano não tem sido fácil em termos da Liga Inglesa. Nós temos que dar todo o mérito este ano ao Manchester City, que está a jogar um bolão, não é? Mas o Liverpool é o Liverpool. E está aí forte agora na Champions League. E está aí Muito nas forte, quartas de final. verdade. E sobre o Bayern de Munique e o PSG do Neymar, eu torço muito pelo Neymar, vão reeditar agora, nas quartas, a final da última temporada da Champions League. Para você, quem passa? Quem passa desse combate aí? Sem sombra de dúvida, Bayern. Eu aposto as minhas fichas no Bayern. Não quer dizer que não haja uma surpresa. Pode haver uma surpresa. Eu acho que depende de tudo sempre do primeiro jogo. Sempre. Sempre do primeiro jogo. Foi o mesmo que aconteceu quando o Paris Saint-Germain enfrentou o Barcelona. Fez a diferença. 4-1. Aí o Paris Saint-Germain só teve que gerir. Só teve que gerir. E também outra coisa que eu queria referenciar. Grande jogo. Dois grandes jogos. O o Borussia Dortmund contra o Sevilha. Um excelente jogo de futebol. Muitos golos. Muita emoção até ao fim. E também queria referir o feito fantástico do Porto. Uma equipa que se pensava que não ia fazer nada, e eu posso dizer que o Porto é candidato a ser campeão da Liga dos Campeões. Oh. Eu vejo o Bayern como o Liverpool na 2019, sobrando, mas torço pelo Neymar e Claro, estarei torcendo pelo PSG. Mas hoje é quase Golias contra os gigantes. é, Golias e Davi, na é. passagem, um gigante contra um garoto. Mas Nós vamos torcer temos que pelo ver um Neymar. pouco, porque a realidade do futebol francês é totalmente da realidade da competição do futebol alemão. Normalmente no futebol francês existe só duas ou três equipas que lutam para ser campeões. Agora no futebol alemão é o Bayern, é o Borussia, existe o Red Bull Leipzig, existe sempre ali
eles estão sempre ali até ao fim, sempre a lutar. Agora, este ano tem o Lille. O Lille está na frente do campeonato. O Paris Saint-Germain vai ter que correr atrás. Perfeito. Miguel, qual é a grande diferença do futebol europeu e do futebol sul-americano nas últimas décadas? A grande diferença faz-se na questão de treinamento, só simplesmente isso, treinamento e posicionamento técnico-tático, só isso. Nós hoje em dia assistimos a muitos técnicos a saírem do Brasil para irem ter um estágio, para irem obter uma graduação e um background. Para quê? Para que possam aplicar isso também no Brasil. Não vou dizer que não existe já alguns treinadores que estejam preparados, existem. É tão simplesmente saberem trabalhar da melhor maneira, taticamente e tecnicamente. Colocar aquele jogador naquela posição em função, às vezes, do adversário. Vamos supor que o adversário tem uma zaga que é lenta. Vamos colocar lá um avançado que seja rápido. Ou se temos uma zaga que pode ser lenta, mas ela é experiente. Temos que colocar lá um jogador experiente para fixar bem a zaga. Quem diz isso diz outras coisas. Isto hoje em dia, o futebol, ele está sempre em constante mutação. Nós estamos sempre a ser bombardeados com formação. Boa. Você é português, tem grande vínculo com o Brasil, tem filho brasileiro, se eu não estou enganado, Sim. e conhece muito futebol do Brasil, acompanha, jogou aqui no Brasil. Por que o Brasil deixou de ser considerado um celeiro de craques? Ainda tem bons jogadores, exporta bons jogadores, mas não são aqueles jogadores que fazem a diferença como antigamente. Muitos jogadores da seleção brasileira são reservas em seus clubes da Europa. Antigamente era diferente. Antigamente Zico era titular absoluto, Falcão, Sócrates, Careca no Napoli. Isso que eu me lembre. A gente falava aqui de Branco, muitos jogadores. Tafarel. isso, por falar em branco, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia Exato. dele, ele está internado em situação complicada. Deus tenha misericórdia. Tafarel, como você falou. E hoje, muitos jogadores da seleção brasileira são reservas nos seus clubes. O que aconteceu, na tua visão, que o Brasil parou de fabricar craques? Vamos tentar voltar um pouquinho atrás. Vamos voltar à base do Santos. A base do Santos era magnífica. Diego, Neymar, Elano, era Robinho, Robinho, era excelente. O que é que começou a haver menos investimento na base? Eu penso que, havendo mais investimento na base, vai gerar melhores jogadores. E a questão que hoje em dia o futebol é mundial e nós estamos a ir buscar jogadores que às vezes não são necessários no futebol brasileiro. Às vezes é só por causa do nome. E nós no futebol brasileiro, nós temos essas opções. Só que não queremos arriscar. Não queremos arriscar. E às vezes são bem mais baratas do que nós irmos buscar um jogador que está em fim de carreira, não é? Que vem só simplesmente para preencher o plantel. E porquê é que nós não arriscamos num rapaz, num moleque que saiu agora mesmo da base para poder potencializar? Eu, no meu ponto de vista, hoje em dia, muito mais, eu vou referir uma formação que todos conhecem, a formação do Sporting é das melhores formações de base do mundo.
A formação do Ajax é uma das melhores formações de base do mundo. Vamos apostar na base. Vamos só simplesmente apostar na base. Porque nós vamos estar a poupar dinheiro, vamos estar a investir no nosso produto e futuramente nós vamos ter esse produto na nossa seleção. É tão fácil. É só basta arriscar. Mas hoje em dia a cobrança do adepto é tanta que quer o jogador X, o jogador Y, quer o Arrascaeta, quer o... Pronto, vários jogadores de nome e depois nós esquecemos que nós temos bons jogadores no Brasil. Só que não temos a coragem de os colocar a jogar. Concordo. Acredito que a base é o sucesso se o Brasil voltasse a ter futebol. Sim, nós podemos ver que nos últimos anos tem havido assim, em termos de base, tem havido assim uma inconstância em quem está a liderar o futebol mundial. Existe o futebol inglês agora, já houve o africano, também já foi o brasileiro, também já foi o português, também foi campeão 2 vezes, mas é importante nós sabermos trabalhar. O Centro de Treinamentos hoje é um diamante e nós temos que lapidar esse diamante, tão simplesmente quanto isso. Tá certo. Você vê do modelo atual do futebol brasileiro, CBF, interferência dirigentes, de empresários. Muitas vezes a torcida reclama que o jogador não é convocado por ser o melhor, mas por ter um patrocinador que exige ele na seleção brasileira. Olhando de fora, analisa o futebol brasileiro, a gestão do futebol brasileiro. Olha, Roberto, eu vou tentar Fique à ser vontade, fala sincero. o que você quiser, a Eu casa é tenho uma sua. relação com a CBF que não é das melhores. Porque eu vou-lhe dar um exemplo. Tirar um curso de treinador que só é válido no Brasil e que esse curso é um dinheirão, por amor de Deus, façam o seguinte, peguem nesse dinheiro, vão ali a Portugal, gastam muito menos, e o curso lá tem o acordo da Federação Portuguesa de Futebol com a FIFA. É válido para todo o mundo. Em relação aos intermediários, também aqui no Brasil, uma pipa de massa. Para ser intermediário aqui no Brasil, é preciso pagar 6.000 reais. 3.000 para a CBF e 3.000 para quem dá o curso. E eu vou-vos dizer, o mesmo curso lá em Portugal, se vocês levarem os 6.000 reais, vão ficar melhor. Porque lá o curso serve não só para Portugal, mas para todo o mundo. Não serve só para o Brasil. E me perdoem, CBF me perdoe, mas a CBF tem que pensar mais nos seus treinadores. E se quer que os seus treinadores tenham formação, tem que ser a nível de FIFA, não é só a nível da CBF. Porque hoje um treinador sai daqui como se o Vanderlei Luxemburgo. Eu vou dizer uma coisa que não sei se tu sabes. O Vanderlei Luxemburgo era inscrito, não era o treinador principal, era o auxiliar que era o treinador principal. Porquê? Porque ele não tinha o curso para poder ser o treinador. Mas ele depois, entretanto, tirou o curso. Aí já foi diferente. Mas
É desnecessário. Existem tão bons treinadores no Brasil que eles podem ir para a Europa. Podem ir para a Europa. Mas depois chegam lá, são restringidos porque o diploma deles não é válido. Quando diz respeito aos empresários, eu acho tremendamente ingrato hoje em dia um grande jogador, ser colocado no banco por causa que o jogador daquele empresário tem que jogar. É tremendamente. Ou então temos que fazer o seguinte, meus queridos amigos treinadores, vocês têm que meter os pés na parede e têm que dizer quem manda no vosso time são vocês. Maravilha. Tem o Eduardo Gomes. Pergunta para o misto, nesse momento atual, se os treinadores portugueses estão em outro patamar no futebol mundial. Ele, Eduardo Gomes de Natal. Graças, Eduardo. Sou do Rio Grande do Norte, Eduardo. Sou do Açu. Ele está lá em Natal. No meu entendimento, o que é que acontece? Os treinadores portugueses, hoje em dia, eles procuram muito a questão da formação, de obter graus. Sabemos que entre um grau e o outro tem que haver um tempo determinado pela FIFA. E esse tempo é determinado também pela questão de estágios e também de jogos. E o que é que acontece? Nós temos os treinadores assim, mais experientes, como o Jorge Jesus, que ele já é treinador já há muito tempo. O Abel Ferreira é um novo treinador, já tem o primeiro grau, acho que já tirou o segundo grau, só falta tirar o terceiro grau. São treinadores que buscam sempre estar atualizados, porque é super importante, porque hoje em dia tudo se baseia no treinamento diário e técnico-tático. Está sempre a sair uma nova modalidade, um novo modelo de jogo, uma nova maneira de trabalhar os jogadores. Isso é super importante. Não quer dizer que o brasileiro não busque. A questão hoje em dia é uma questão monetária, porque o treinador para sair daqui ele já tem que estar bem munido monetário, porque para ir para a Europa ele tem que ficar lá um tempo, tem que ter um custo e também tem que gastar um pouco para poder obter essa formação. Mas é muito essencial, é muito essencial. E eu acho que hoje em dia tem muitos treinadores brasileiros que têm essa formação. Se calhar ainda não tiveram a oportunidade de treinar um grande clube. Tá certo. Você é treinador de goleiro, jogador. Você também trabalhou ou pretende trabalhar como treinador do time, não de goleiro, mas treinador do time? Você tem algum projeto? Como é que você pensa sobre isso? Pronto, eu iniciei fui convidado por um amigo para ser treinador de guarda-redes e primeiramente fui treinador de uma goleira. O time não era dos melhores, era quase todos os fins de semana era goleadas, mas eu consegui obter uma grande conquista com essa goleira. Essa goleira eu consegui colocar ela na seleção nacional de Portugal. Fruto muito do trabalho da goleira. Ela parecia um autêntico homem, entre aspas, a treinar. Ela até zumbava de mim, dizia assim: "Oh, mister, você não sabe chutar a baliza?" E eu assim: não pode ser verdade, isto não está a acontecer comigo. E a realidade é que muitas das goleiras que foram com ela à seleção disseram assim: porquê é que esta goleira está aqui? Ela sofre tantos golos durante os fins de semana e o que é que ela está aqui a fazer? Pois é,
A questão é que, se não fosse ela, o time ainda sofria mais gols. E ela foi bem reconhecida e, graças a Deus, eu tenho um enorme orgulho de dizer que coloquei a Karina na seleção portuguesa. A par disso, mais tarde, eu fui também treinador de séniores de futebol 11 e trabalhei com uma equipa A e com uma equipa B. Treinador de goleiros de 18 anos, 17 anos, é difícil trabalhar porque muitos deles não tinham a posição necessária, não tinham a escola de goleiro. O que é que eu vim fazer para o Brasil? O que é que eu pretendo fazer no Brasil? É o seguinte, eu, em termos de formação, tenho muita formação, tenho 37 anos de experiência em futebol. Aquilo que eu pretendo trazer para o Brasil é formação, é profissionalismo. Porque hoje em dia nós temos um clube que é o Red Bull Bragantino. É um clube que é profissional. Em relação aos outros clubes, eu posso dizer que daqui a 2 anos ou 3 anos, o Red Bull Bragantino vai ganhar muitos títulos. Vai ganhar porquê? Pela questão de ele ser um clube empresa. Um clube empresa. O que é que acontece? O clube empresta a imagem do clube e a empresa gera os ativos, que são os jogadores. E aí potencializa os jogadores. Os empresários sabem que aquele clube vai potencializar aquele jogador. Coloca lá o jogador. Aí o jogador tem assim uma grande visão, não é? E vão lá buscar. O que é que acontece hoje em dia num clube empresa? O passe do jogador é do empresário, mas o clube empresa tem uma percentagem desse passe. Ou seja, se o jogador for vendido, uma parte desse passe vai gerar para a empresa um lucro. E é aquilo que eu pretendo fazer. É já trabalhado já em Portugal desde a quarta divisão, ou seja, desde a Série D. Existem clubes empresa e isso funciona muito bem. Porquê? Porque antes o clube ele tinha um passivo muito grande. Porquê? Por causa do investimento. E por isso mesmo foi criado o clube empresa. Para que a empresa não pode dar, nunca pode dar buraco. Nunca pode dar buraco. E por isso é gerido de uma maneira profissional. E é saber com a formação, não é? É aquilo que eu pretendo trazer para o Brasil. Neste momento eu estou em Sergipe, também a par disso eu sou empresário de jogadores de futebol. Para mim o produto jogador de futebol é como se fosse meu filho. Eu trato ele como se fosse meu filho. Eu coloco ele para jogar e digo assim, só simplesmente, joga futebol, o resto trato eu. Não te vai faltar nem dormida, nem comida, nem alguém que te transporte. Agora, se tu, em vez de ser jogador de futebol, passares a ser artista de pagode, esquece. Esquece, deixas de ser meu filho, vais ter que procurar outro pai. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu ia fazer uma pergunta sobre os garotos de base que têm sonhos de serem jogadores. E muitas vezes tem empresários que se aproveitam, exploram esses garotos. Aqui no Facebook, vários garotos me levam para um clube. Eu, eu falei, eu não tenho não tenho contato direto com o clube. E às vezes eles falam assim, fui em um certo clube, e aí já são garotos estourando a idade, e os clubes cobram dinheiro para profissionalizar os. Você que é desse meio, como é que você vê essa situação? Isso mancha o trabalho de muita gente. Isso mancha o trabalho de um empresário que é um empresário correto, de um empresário que quer só ganhar dinheiro.
no meu ponto de vista, eu trabalho de uma maneira muito clara e trabalho de uma maneira profissional. Para mim, todo o meu jogador tem que estar numa base profissional. Tanto a nível de apresentação do jogador, eu faço uma pequena, uma curta-metragem de 2 minutos a apresentar o jogador a todo mundo na plataforma do YouTube. Isso tem um custo. Não vou dizer que não tem um custo, tem um custo. E depois, o que acontece? Eu vou colocar esse jogador no mercado mundial de transferências, que chama-se Transfer Market. Vou colocar lá o nome do atleta, quando é que nasceu, aonde é que ele nasceu, quais os jogadores quais os clubes que ele jogou e também qual o valor que o pai ou o clube quer pelo atleta. O que é que vai acontecer? Eu, como empresário, eu vou potencializar o jogador, mas eu vou sempre fazer um acordo que é um acordo normal. É um acordo normal, que é, eu vou potencializar o jogador, não é? Juntamente ou do clube ou do pai, não é? Ele chega a um clube, vai fazer uma peneira durante 1 mês e meio, o clube chega à conclusão que quer esse jogador. Tudo bem. Aí entra o empresário. Se ele for menor, vai entrar o empresário e o pai. Se ele for já maior de idade, entra o empresário e o jogador. Ele só, se for um jogador que não precisa de pagar a transferência, ele só de assinar o contrato profissional ele vai receber. Logo à partida. Desse valor, eu vou pagar os meus honorários. Eu vou receber os meus honorários. Ou seja, eu já fiz o investimento antes no jogador. Eu já potencializei ele. Para que é que eu vou agora dizer assim, olha, dá cá 200 euros por causa disto, dá cá 200 euros por causa daquilo? Não tem cabimento. Até porque eu tenho conhecimento que há pais que são capazes de viajar de estados para estados para irem colocar o filho para fazer uma peneira. E depois chegam lá, são 5 minutos de peneira e perdeu-se ali um dinheirão porque o pai acreditou no seu próprio filho. E essa coisa de, como se diz hoje em dia, primeiro pagar para depois receber, não existe. Não vão nessa cantiga desses empresários. Tentem ser o mais coerentes possível, porque se vocês querem ser profissionais, arranjem pessoas que sejam profissionais. E é o que eu digo aos clubes, se vocês querem atletas profissionais, têm que ser profissionais. Têm de ser profissionais não só na maneira como tudo aquilo que dão ao atleta, como também tudo aquilo que cobrem do atleta. Por isso mesmo, eu fico muito triste que a imagem do empresário esteja manchada por causa desses ditos empresários que se aproveitam. Eu vejo de aproveitador. Por isso que eu falo para os garotos, cuidado, cuidado. Falem, façam contratos, tenham empresários, mas que sejam pessoas sérias, comprometidas. Vejam bem para não entrarem em furada. Porque o clube cobra 10 mil reais para ele fazer a carteira de jogador, e às vezes ele não tem talento nenhum para ser jogador, o clube só pega aquele dinheiro, lhe dá um documento, e se ele não tem talento, não vai servir de nada. Não Então vai é servir iludir. de nada. Então eu falo, olha, vai atrás do teu sonho, mas cuidado para não cair. Mas eu também costumo, para rematar, eu costumo dizer que
fácil é falar, dizer que quer ser jogador profissional. Difícil é ser. Muito difícil mesmo. O Eduardo Gomes me pergunta se o Nuno Espírito foi, foi goleiro e se este está encaminhando para ser um dos grandes místeres da Europa. Com certeza, com toda a certeza. Ele só não saiu do Wolverhampton, que é onde ele está neste momento, porque ele está super satisfeito de estar lá. Além do mais, ele potencializa jovens jogadores portugueses e também jovens jogadores ingleses. Por isso ele está super satisfeito de estar onde está. Pode vir a ser um dos grandes treinadores, pode, mas ele está satisfeito no Wolverhampton. Isso aí. O Roberto Pereira, o treinador Brasília, ele fala que grande entrevistado, um destaque do futebol, e ele manda um abraço lá direto da praia de Marataízes, no Espírito Santo. Um abraço, professor. Um abraço, Roberto. Isso aí. Tem muita gente que assiste a nossa live, graças a Deus. Treinadores, ex-jogadores. E a gente está aqui tocando. Você falou do curso na Europa que a FIFA aceita, que é uma formação muito grande dos treinadores brasileiros que não falam inglês, principalmente, do curso da CBF não ter uma chance para trabalhar na Europa. Quanto custa esse curso na Europa? Só para a gente rememorizar. Quanto custa esse curso na Europa? E esse curso é dado em inglês? Ou será que ele é tradutor para os brasileiros que não falam inglês? Eu tive, agora há pouco tempo, teve um amigo meu que é daqui de Aracaju. Eu pude ajudar lá em Portugal e o curso lá na Europa, ultimamente eu soube que era o primeiro curso, que é o primeiro nível, era 600 euros. E o curso é dado em português. O curso é dado em português. E aquilo são 6 meses, que são dados em vários módulos, e é pós-laboral. É pós-laboral. Para que as pessoas possam ter o seu próprio trabalho e também depois à noite irem para o curso. É dado aí a partir das 8 da noite até às 11 da noite e é dado durante 6 meses. E depois tem a parte de prática, que é durante um mês, e depois eles têm que concluir um estágio, e esse estágio é que depois vai dar o direito ao certificado do curso. Eles só depois de fazer o estágio, que é uma época, é que eles têm direito ao dito certificado. Não têm direito logo só por terem tirado o curso. Eles têm que ter um ano de estágio para depois terem o diploma. Perfeito. É interessante você falar desse estágio, porque aqui no Brasil, muitos ex-jogadores acabam nesse e viram treinador. Como é que você vê essa A questão é que cada federação tem uma lei. Por exemplo, eu vou-lhe dar a lei em Portugal. Um jogador que tenha mais do que 25 internacionalizações pelo seu país, ele automaticamente pode ter direito ao primeiro grau. É automático. Faz parte da lei da Federação Portuguesa de Futebol. Mas esse curso não lhe garante que ele vá logo treinar uma equipa
da primeira divisão. Ele só pode treinar uma equipa até ao terceiro escalão. Ele só poderá treinar uma equipa da primeira divisão quando tiver o segundo grau, o segundo nível. Por isso, ele vai ter que fazer os 6 meses e vai ter que fazer uma época. E depois acho que tem que durante um ano fazer um ano sabático, entre aspas, e depois é que pode-se propor ao novo grau, ao novo nível. É claro, o novo nível é sempre muito mais caro. Fica à volta de 1.200 euros, mais ou menos. Mas pronto, garante que a nível da Europa, a nível mundial, possa trabalhar em qualquer clube. A CBF cobra 40 mil, 1.000 euros estaria. É tal coisa, eu digo assim, e brinco às vezes, mais vale pegar no dinheiro, juntar o dinheiro e ir lá em Portugal. E ainda por cima tomam o vinho do Porto, maravilha. E com um bacalhau. Verdade. Eu tenho alguns amigos que moram em Portugal, brasileiros, moram em Portugal e falam muito bem. Falam que é outra cultura, outro nível, educação. O Brasil está Sim, carente. eu posso ser sincero com o Roberto e com todo o povo brasileiro. O calor humano que eu tenho aqui no Brasil não vou ter em Portugal. Isso posso dizer de boca cheia. Mas depois tem as outras coisas. Tem o reverso da medalha. Todos os brasileiros vão para Portugal ou vão para a Europa por causa de uma coisa. Lá tem educação. Lá tem educação. O sistema público oferece boa educação. Lá tem segurança. Tem segurança. Logo aí, quando nós dizemos assim, que o governo devia dar-nos aquilo que nós mais precisamos, que é a educação, é a saúde e é a segurança. Quando não existe, é impossível. Com relação a jogadores no momento, grandes jogadores ou promessas de craque, para você, do futebol português ou do futebol brasileiro, futebol mundial, e você vê aí de Ronaldo e Messi já estão em idades bem avançadas. Neymar até hoje, eu torço muito por ele, mas ainda não disse que veio. Para você, quem são os jogadores e as promessas aí para o futuro? É assim, eu lamento que o Neymar não tenha sido ainda esse grande jogador que foi no Santos. Eu posso dizer um pouco a história que eu conheço do Neymar e eu sei porque é que o Neymar não ficou no Barcelona. Porque Neymar e Messi no mesmo galinheiro não dá. E o que é que acontece? O Neymar no Paris Saint-Germain, ele está também já a ser ofuscado por outro grande jogador, que é o Mbappé. O Mbappé vai ser o grande jogador. E tem outro que joga no Borussia de Dortmund, que é o Haaland. É um menino fabuloso, fabuloso. Pronto, vamos esperar. O que é que acontece agora muito a FIFA? A FIFA está a tentar fugir daquela do Messi e do Cristiano Ronaldo. Porque, pronto, eles já ganharam muito o que tinham a ganhar. Não quer dizer que eles não sejam os mágicos do futebol, eles são os mágicos do futebol. O futebol hoje depende dessa magia. Mas a FIFA agora tenta arranjar da melhor maneira. Ultimamente foi o Lewandowski, porque foi o melhor marcador da Champions League. Anteriormente foi o croata, que foi porque foi Modric. o Modric, porque foi campeão. Pronto, eles estão a tentar arranjar para que não se caia naquela monotonia que é sempre ou Messi ou Cristiano Ronaldo.
Em termos de jogador brasileiro, existem tão bons jogadores brasileiros de base, eu digo de base porque eu gosto muito de assistir ao sub-17 e ao sub-19 e até mesmo à seleção olímpica. Há tão bons jogadores que pronto, nós vemos eles a serem exportados logo diretamente para a Europa. Eles vão logo diretamente para a Europa e depois lá eles crescem como jogadores a nível técnico-tático. Isso a diferença que existe. Eu vou dar o exemplo do Gabigol. O Gabigol é um excelente jogador. Ninguém pode dizer que ele não é um excelente jogador. Ele saiu do Santos, foi para o Inter de Milão, não vingou no Inter de Milão, foi para o Benfica. Ele era suplente no Benfica. Acreditam? Eu não acredito. E ele voltou para o Brasil, para o Flamengo, arrebentou, foi grande jogador, foi. Infelizmente, aquilo que se está a passar neste momento com ele, eu lamento imenso. Ok. Tem mais uma aqui do Eduardo Gomes. Ele pergunta se na Europa, na sua maioria, o futebol é praticado no inverno. É por isso que o nível é alto, diferente do Brasil, que tem muito verão, calor, não? Lá na Europa nós costumamos dizer que o futebol é um desporto de inverno, porque lá o verão só inicia em maio e vai de maio até setembro, que é quando está parado o campeonato. E o campeonato normalmente costuma sempre começar aí no final de agosto, setembro, depois começa logo o inverno, o outono, o inverno. E ele E é ainda por diz isso é que nós dizemos que lá que o futebol lá é muito mais físico, por causa que a carga física tem que ser maior por causa da questão do terreno, das questões climatéricas. Normalmente na pré-época nós fazemos sempre 2 treinamentos, um de manhã e outro à tarde. Ou então nós fazemos academia de manhã e treinamos à tarde. e ele ainda fala da intensidade do esporte. Eu posso dar o exemplo do futebol inglês. O futebol inglês é um ritmo alucinante. É um ritmo alucinante. Eu acho que. Mas depois tem a outra coisa. Eu acho também que aquele futebol inglês não se daria bem cá com o clima, cá no Brasil. Não conseguiam correr com aquela intensidade. A gente vê o futebol no campeonato inglês, vê o campeonato brasileiro, gente, é outro nível. Olha, é um Fórmula 1 com um carro comum. Mas é verdade. Mas nós tivemos um exemplo quando o Corinthians foi jogar contra o Chelsea. Todos pensavam que o Corinthians ia levar uma goleada. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o Corinthians foi inteligente, soube aguardar um momento e jogou no contra-ataque. Porque ele estava sempre a ser pressionado pelo Chelsea, porque o Chelsea é que tinha o poder do jogo. E a partir do momento que o Corinthians fez um gol, acabou o jogo. Verdade. O Flamengo e Liverpool foi um jogo bom, mas o Liverpool dominou o jogo, né? Eu sou Flamengo, mas Foi naquele detalhe. Foi um pequeno detalhe no final do jogo. verdade. Ficou um gostinho amargo para a gente que é rubro-negro. Exatamente, exatamente. Foi mesmo porque foi um excelente jogo. Foi um excelente jogo. Mas só que no final o jogo, costuma-se dizer que o jogo tem 90 minutos, mas não tem, porque existe sempre os acréscimos. E quando nós vamos para a prorrogação, tem 120 minutos, mas não tem sempre os acréscimos. Tá certo. O Jacozinho, ídolo do futebol alagoano,
roubou a cena na despedida do Zico, recebeu de Maradona, driblou o goleiro, fez o gol, meu amigo Jacozinho. Ele está dizendo que é verdade o que você falou, que a gente falou. Aqui no Brasil, tem muitos garotos com um grande futuro, mas, infelizmente, as famílias não têm condições de bancar as despesas. Por isso, a importância dos bons empresários para ajudar essa garotada. Né? Mas é tal coisa que eu volto a dizer que os pais não têm que bancar nenhum empresário. Não têm que bancar nenhum empresário. Se o empresário visualizar bem o jogador e se achar que ele tem potencial, ele próprio vai ajudar. Ele próprio vai ajudar. E vai fazer um trabalho profissional, primeiramente, não é? E vai potencializar o produto que é o jogador. E vamos supor, existe um clube aqui lá em Portugal que está a precisar de um jogador que tem entre os 17 e os 18 anos. E eu encontrei esse rapaz. E esse rapaz ainda por cima, ele está numa peneira, ele não assinou por nenhum clube. Está ali mesmo bom para eu poder vender. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o vídeo, vou colocar no YouTube, vou meter ele no Transfer Market a dizer que ele nunca jogou em nenhum clube, mas tem qualidade, e vou meter ele um preço irrisório, mas que afinal depois o pai vai receber esse dinheiro. Vai receber esse dinheiro, não vai ser os 100%, porque eu, como empresário, também tenho que ganhar qualquer coisa, mas eu não vou cobrar antecipadamente ao pai 10 mil reais. Não tem. É sem cabimento. E eu aconselho bem a todos os meninos que querem ser jogadores e aos pais desses meninos para terem cuidado. Porque já não é a primeira vez que acontece isto lá em Portugal. Atenção, empresários levaram jogadores e esses jogadores passaram fome. Esses jogadores foram abandonados por esses mesmos empresários e para mim, o jogador é o filho. E se eu não quero que passe fome ao meu filho, também não vou querer que passe fome ao meu jogador. Por isso, tenham muito cuidado. Existem bons empresários e existem maus empresários. Têm que saber bem distinguir. Parabéns, parabéns pela sua atitude. Por falar em filhos, gosta de futebol? Você tenta ensinar ele algum toque aí no futebol? Como é? Ele ainda é pequeno, tem 6 anos e ele não está virado para o futebol. Ele está mais virado para o judô ou então para a natação. E aí eu vou deixar. Vai ficar aí. Pode ser que mais tarde queira ser goleiro ou ser jogador de linha. Vamos aguardar. Ele ainda é muito novo, independentemente de eu ter começado aos 8 anos. Eu comecei bem cedo, porque o bichinho do futebol nasceu bem cedo. Mas o meu filho, eu não vou querer escolher nada para ele. Ele próprio vai escolher. Eu tentei ser profissional, bati na trave, não consegui. Cheguei ali, joguei o campeonato amador, era da Federação do Rio de Janeiro, mas não consegui dar sequência. Mas eu sou apaixonado por futebol. E eu tenho uma. Hoje ela tem 22. E há 6, 7 anos, eu jogava futebol com ela e com meus sobrinhos, para ver se ela pegava jeito, mas não teve jeito. O negócio dela foi estudar. Graças a Deus, ela tem 22 anos, já tem uma formação superior, tem uma pós-graduação. Graças a Deus, ela. Eu tentei, ó, tentei botar ela no vôlei, natação e futebol, principalmente. Não vingou, mas graças a Deus foi estudar, se dedicou e
Está indo muito bem, graças a Deus. E eu tenho um filho, que é um cachorro, vira-lata, lindo, caramelo, rapaz. Eu jogo meu futebol com ele agora. É isso aí. Ele de vez em Miguel, quando vai assim a bola e estoura a bola. ele come a bola, é aquele jogador que come a bola, literalmente. Miguel, o papo está divertido. As perguntas que eu tinha, eu já fiz todas. Tem algum assunto que você quer colocar? Fica à vontade. Ora, uma coisa que eu acho que é muito importante do o pós ser jogador de futebol. Nós temos aí vários exemplos de vários jogadores. Eu não vou dizer nomes de atletas brasileiros porque vocês próprios sabem. Vocês, quando querem que os vossos filhos sejam jogadores de futebol, pensem primeiramente na educação. A educação, a família, é a base de tudo. Sem isso, o vosso filho não vai ter sucesso nenhum. E um filho bem educado, ele vai absorver melhor a formação que é dada. Por isso, eu, além de ter jogado, eu aliei também um pouco à minha formação. E hoje em dia posso dizer assim, ainda bem que o fiz. Porquê? Porque existe sempre o pós-profissionalismo. E o pós-profissionalismo nós temos que ter uma profissão. Nós temos que depois fazer algo. Nós não vamos viver eternamente para poder jogar futebol. Gostaríamos muito. Existe ainda um jogador, vou dar um exemplo, existe um jogador que tem 59 anos que joga no Japão, na primeira liga do Japão, que é o Miura. É extraordinário. É extraordinário. Por isso, estudem. Estudem. É importante. Maravilha. Vamos lá o teu recado. O Eduardo, mandando um abraço para você, um grande abraço. Um abraço para você também, Eduardo. Eduardo, tudo bom para ti e ajuda aí as crianças. Eu vim para Sergipe para. Eu sou um fazedor de sonhos e vim para ajudar as crianças, para realizar os sonhos delas. E isso para mim não só me realiza em termos financeiros, mas também em termos humanos eu fico muito gratificado. Show de bola. E espero que você tenha sucesso no que você vai fazer, no que você está fazendo. É importante, você falou, é importante estudar, mas é importante também que as crianças tenham oportunidade de praticar esporte, a sair da ociosidade, de ficar vulnerável ao crime, né? A se desviarem por caminhos tortos. Principalmente Então, nas grandes cidades existe isso. sim, o esporte ele é esse caminho, seja para o jogador de futebol, para o vôlei, para natação, música, alguma coisa que abra o horizonte dessas crianças para que não fiquem ali só vendo criminalidade, se inspirando nos bandidos porque compra moto, tem um tênis bonito. Não, eles possam estudar, crescerem homens e mulheres de bem. Né? Eu acho que o esporte tem esse caminho aí muito a ser trilhado. Eu aprendi muito nessa parte desportiva, na parte de respeitar o adversário, de existirem regras, respeitar as regras, respeitar o juiz. Isso é muito importante. E depois a parte do balneário, que é a parte social, que é o cheiro do balneário é uma coisa de outro mundo. Sensacional. E o Jacozinho fala que foi justamente o que ele fez com o filho. Botou para estudar o caçula. Parabéns, Jacó. Tem que ser. Porque uma pessoa mais inteligente, mais instruída, ela aprende mais rapidamente. Concordo contigo.
Ó, ficou comigo no CT, infelizmente não tive como dar essa notícia para ele, né? Jacozinho é um grande ídolo do futebol nordestino, uma pessoa sensacional, um homem de Deus, prega a palavra de Pode Deus. ser que eu um dia o veja. Eu estou aqui em Aracaju, pode ser que ele dê um pulo aqui. E ele sai pregando a palavra de Deus pelo Brasil. Ele estava trabalhando no CSA, parece que saiu, Sim, sim. mas ele prega, ele é pastor e também dá palestra de futebol, com certeza. Vocês estão muito perto, quem sabe aí vocês se encontram. Bom, seria muito bom, seria muito bom. Ele está no meu contato lá no meu Facebook, é uma pessoa maravilhosa, só procurar por ele. Pronto. E o Aí vou Eduardo manda procurar também, ele. né? Ou eu Grande vou Jacó, procurar ele ou ele procura-me. isso. E o Eduardo disse que o grande Jacó lembra dele aí no Rio Grande do Norte. Ele jogou no Baraúna, jogou em alguns clubes do Rio Grande do Norte. Valeu, meus amigos. Tudo que eu tinha aqui eu já perguntei. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Senão, a gente agradece as pessoas, termina a live. Depois, a gente vai compartilhar no YouTube, no canal dos Campos para a Rede. Eu te mando o link. Peço ajuda para que seus fãs e seguidores se inscrevam no nosso canal e Uhum. para a gente tocar o barco por aqui. Claro, claro, claro. Farei o que tiver ao meu alcance e desde já eu quero agradecer imenso a tua abertura para poder participar neste live. Também agradecer a todos aqueles que participaram. Afinal, nós, independentemente de somos irmãos. Perfeito. Fala uma história dos portugueses que essa história está errada. Essa história dos portugueses está errada. Mas não interessa. O que interessa é que eu desejo muita saúde para todos vocês e respirem futebol. É a melhor coisa que existe. Maravilha. Se cuida, Miguel. Se cuida da Covid. No Brasil está terrível. Cuida de você, da tua família, da tua saúde. Todos, meus amigos, se cuidem. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos, Exatamente, exatamente, para exatamente. derrotar o vírus, além da vacina, depende de cada um também se cuidar. Evitar as aglomerações, fazer a coisa certa. Então, olha, eu quero agradecer a todos que interagiram conosco, te agradecer, dizer que foi um prazer conversar contigo aqui. Você, poxa, um show de educação, conhece muito de futebol, processos FIFA, tudo o que você falou aí é extremamente importante. É Tá dando importante, é importante para as pessoas brasileiras façam alguma coisa. Façam alguma coisa. Porque se o Brasil é o país do futebol, não é só parecer, tem que ser. verdade. Então, meu amigo, de verdade, eu quero agradecer a você pela sua participação. A gente vai publicar a live lá no canal dos Campos da Rede, onde já está o Jacozinho, do Willio, Zé do Carmo, todo mundo lá. Exato. E assim que eu publicar, eu te aviso. Te Tudo agradecer bom. mais uma vez de coração e dizer que foi um prazer ter você aqui no nosso canal. Eu é que agradeço de coração. Um abraço, Um abraço. educado, simpaticismo, muito simpático. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Muito obrigado por tudo, Roberto. Um grande A abraço. todos, a todos que estiveram aqui, um obrigado de coração e até a próxima live. Deus abençoe a todos. Boa noite. Tudo bom para todos. Tamo junto.